Do aumento do IOF pela Câmara e também pelo Senado, o Planalto sofreu mais uma derrota em votações importantes. Para comentar a relação entre governo e Congresso, o Jornal da Manhã recebe agora o deputado federal por São Paulo, Alex Manente. Deputado, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, é uma satisfação participar mais uma vez com vocês. Bom dia a todos que acompanham o Jovem Pan. Bom, para a gente começar essa nossa entrevista, queria trazer aqui algumas pertinências, né, para a sua avaliação, inclusive, do uso desse imposto para fins arrecadatórios, regulatórios. Na sua avaliação, esse imposto, ele cumpre, de fato, um papel de justiça fiscal ou tem sido usado de uma forma aí distorcida pelo governo? Olha, infelizmente o governo tem uma única política para poder rever, inclusive, a necessidade de aumento de orçamento, que é o aumento de imposto. E nós somos contrários a isso, até porque nós temos uma máquina pública muito pesada, uma máquina pública que consome bilhões de reais e que precisa ser enxugada, revista, para poder ter um serviço eficiente sem onerar o cidadão. O governo federal, o governo do presidente Lula, opta, desde o seu início, por aumentar impostos ou criar taxas. Essa é uma marca desse atual governo e que agora ficou evidente nesse debate que ocorreu com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara dos Deputados, que nós derrubamos rapidamente, através do PDL, esse aumento de impostos do IOF, porque a narrativa que o governo está fazendo, a narrativa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está fazendo, não é correta. Dizer que esse é um imposto apenas para rico e que a Câmara dos Deputados está contrapondo isso, porque, na verdade, quando você mexe com imposto que aumenta o crédito, a possibilidade de crédito das pessoas, você está impedindo o crescimento, o desenvolvimento econômico na geração de renda e oportunidades de empregos para a população. Você para de circular a economia e faz com que o imposto trave a oportunidade das pessoas acessarem créditos que são fundamentais para a nossa economia. O governo aumentou 24 impostos desde que assumiu, quase um imposto por mês. Ou seja, não é a maneira como nós enxergamos que nós vamos conseguir melhorar a capacidade do nosso país. Nós precisamos, de fato, entender a diminuição necessária da máquina pública, reduzir custos, encontrar maneiras com a tecnologia, inclusive de combater fraudes, como a gente observou no INSS. Tem ainda muita coisa que escorre pelo ralo, e que o governo não é capaz de deter. E para poder, quando não faz isso, aumenta imposto para dar conta de pagar a conta de uma máquina pública cara que está sendo ineficiente para a população. Deputado, hoje o governo vive uma crise política de fato, né, e justifica também que o Congresso avançou nas prerrogativas do Executivo na administração do orçamento e que há hoje uma briga por emendas, evidentemente, e elas norteiam todo esse processo. E o cidadão fica preocupado, né, porque tem toda essa disputa política, esquerda, direita, centro, e parece que o cidadão fica num segundo plano aí em relação ao Congresso. Queria que o senhor fizesse uma análise também sobre isso. Olha, é injusto colocar isso para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, inclusive, que é o extrato da maioria da sociedade, quando coloca quase 400 votos na Câmara dos Deputados para derrubar um aumento de imposto do governo federal, demonstra claramente que nós estamos em sintonia com a sociedade. Nós não admitimos mais aumentar o imposto para poder pagar a conta de um governo que é ineficiente, que não gera o serviço final para a população como deveria, que está totalmente atrasado. É um governo, como foi dito aqui, eu assistia, um governo que não enxerga a realidade deste novo século, inclusive na relação de trabalho e muito menos na relação de entendimento das necessidades tecnológicas para diminuir o aumento de impostos e esse governo analógico que nós temos. Por isso, essa relação que o governo vem tratando a Câmara e vem tentando empurrar uma narrativa do insucesso atestado pelas pesquisas de opinião que demonstram que a população está insatisfeita com o atual governo, é tentar inverter o problema e colocar para a Câmara como se nós não quiséssemos fazer a política adequada. Ao contrário, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, antes mesmo do presidente Lula assumir, quando ele tinha ganho a eleição, nós aprovamos a PEC da transição. E eu me recordo que, como líder do Cidadania, sempre defendi que nós não tirássemos
da Constituição aquela âncora fiscal que era fundamental para a gente ter controle de gastos, teto estabelecido das políticas públicas nas principais execuções e não ficássemos à margem desse arcabouço fiscal que foi aprovado em consequência da retirada dessa âncora fiscal, fazendo com que o Brasil fique a cada momento aumentando imposto para poder dar conta de suprir a sua necessidade. Por isso, o governo, na minha opinião, está mal, está em sintonia, não está em dessintonia com a sociedade, dessintonia com o Congresso, e se não buscar uma alternativa rápida, quem sofrerá será o país. Deputado, nossos comentaristas também participam dessa entrevista, começando pela pergunta de Mano Ferreira. Bom dia, deputado. Prazer conversar com o senhor. Acho que está claro que esse governo só acredita no caminho do aumento de impostos e não traz medidas para diminuir o custo da máquina pública e aumentar a eficiência. Mas há caminho no Congresso Nacional para avançar com alguma medida nessa direção ainda durante esse governo ou vai ter que ficar para a próxima? Temos a comissão, por exemplo, o grupo de trabalho presidido pelo deputado Pedro Paulo para a reforma administrativa. Tem chance de andar com esse governo? Olha, mano, excelente posicionamento, inclusive era baseado exatamente na sua fala que eu dizia aqui desse governo atrasado e analógico que nós temos, que não enxerga as necessidades de utilizar os instrumentos dessa revolução tecnológica que temos para beneficiar a população, diminuir custos e gerar um serviço eficiente. E a minha avaliação é que esse GT da reforma administrativa, que foi proposto pelo presidente Hugo Mota, que é presidido pelo deputado Pedro Paulo, que tem uma vasta experiência, eu tenho convicção de que ele tem condições de trazer um resultado efetivo e eu, mais uma vez, tenho a convicção de que a Câmara estará à frente de um debate fundamental, como foi na reforma da Previdência, como foi na reforma tributária e como eu tenho certeza que será na reforma administrativa, que é fundamental para o país. O que nós precisamos trabalhar é, de fato, diminuir essa máquina pública e dar eficiência. Só se faz isso através da reforma administrativa, que deveria ser o foco do governo, mas, infelizmente, esse é um governo corporativista e, como eu disse, atrasado, que dificilmente vai se aliar a uma reforma administrativa para atualizar o Brasil para esses novos tempos. Mas a Câmara, com os recados que nós estamos demonstrando através das votações que temos de ser um Congresso reformista, atualizado, olhando para frente, eu tenho convicção de que nós vamos conseguir aprovar uma reforma administrativa eficiente e começar a construir um Brasil que traga desenvolvimento, menos custo e mais eficiência para a sociedade. Eu aposto muito que essa Câmara está pronta para esse debate. Tá, deputado, agora a pergunta do Gesualdo Almeida. Deputado, bom dia. Deputado, bom dia. O discurso se extrai essa frase que o Congresso não aceita mais aumento de impostos e que precisa exatamente desonerar aquele que é mais simples, aquele que ganha menos. Então, qual a dificuldade que o governo tem em aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil? E uma segunda pergunta. Caso o Supremo Tribunal Federal venha declarar a inconstitucionalidade do decreto do Congresso que derrubou o aumento do IOF, isso geraria uma instabilidade institucional com o Supremo? Olha, duas questões muito importantes, Gesualdo. Primeiro, que nós somos a favor de aumentar a isenção do imposto de renda, tanto é que a Câmara deu tamanha atenção para esse tema, que abriu uma comissão especial e tem nada mais do que o nosso ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, sendo o relator desse projeto. Por isso, eu tenho muita convicção de que nós avançaremos na isenção para essa pessoa de mais baixa renda e aumentaremos, sim, a taxação daqueles que recebem mais. E isso vai ocorrer, não é o Congresso não está trabalhando contrariamente a isso, está trabalhando favoravelmente a esse tema. E a segunda questão, qual era, Gesualdo? Caso o Supremo Tribunal Federal venha derrubar o decreto do Congresso, isso geraria alguma crise institucional? Eu acredito que o Supremo não derrubará esse IOF porque eu não enxergo a inconstitucionalidade. Inclusive, nós estamos num momento em que vamos aprovar nesse semestre ainda, já conversado com o presidente Hugo Mota, com o presidente da CCJ, Paulo Aze, e como relator do projeto de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, eu vou apresentar o relatório para que nós definamos e diminuamos essa incursão que existe no Supremo Tribunal Federal para poder debater temas em que a Câmara soberanamente, majoritariamente, democraticamente aprova, como esse projeto de decreto legislativo, que é um instrumento legal
totalmente legitimado pela força da maioria absoluta da votação que tivemos. Eu acho muito improvável que o Supremo debruce por um tema para brigar com toda a Câmara dos Deputados, exclusivamente para defender uma posição pontual do ministro da Fazenda. Conversamos com o deputado federal Alex Manente, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Deputado, um bom dia para o senhor, bom começo de semana. Muito obrigado pela oportunidade, um bom domingo e boa semana a todos. Obrigada.